Nessa videoaula nós vamos resolver o seguinte problema envolvendo regra de 3. Acompanhe comigo a leitura. Júlia ganha R$ 50 a cada 3 horas trabalhadas. Em uma determinada semana, ela trabalhou 12 horas. Quanto ela recebeu? Então, o que nós temos que entender de regra de 3? Regra de 3 você vai ter uma situação inicial envolvendo grandezas e essa situação em algum momento muda alguma informação e aí nós temos que ver o que acontece com a outra grandeza relacionada. Então a primeira coisa tem que identificar as grandezas e montar uma tabela preenchendo os nomes das grandezas e a primeira situação para depois ver o que acontece na segunda situação. Então temos aqui, Júlia ganha R$ 50 a cada 3 horas. A grandeza vai ser o quê? O valor que ela vai receber. Então, vou preencher aqui o valor. Que está sendo medido em reais, tá? Então tem a diferença unidade, medida e grandeza, tá? Grandeza é aquilo que nós estamos medindo, tá? E aí nós temos unidades de medidas para cada grandeza, tá? Então o valor que vai ser em reais. E a outra grandeza não é horas, tá? A pessoa coloca horas, mas é o tempo, tá? O tempo trabalhado. Então na situação inicial, ela ganha R$ 50 para cada 3 horas, tá? Então posso até colocar aqui que entre parênteses que é horas e aqui vai ser em reais. Então essa é a situação inicial. Nós temos que ver se alguma dessas informações muda, tá? E aí continua a leitura. Em uma determinada semana ela trabalhou 12 horas. Então eu vou preencher aqui na coluna do tempo. E sempre vai ser assim. Você sabe algumas informações e sobra uma que você quer descobrir. Então aqui onde está faltando, que é exatamente a pergunta, quanto que ela recebeu, vou colocar uma variável x. E a tabela está pronta. Então, isso aqui é uma regra de 3 simples, tá? Eu sei 3 informações e uma terceira, sei 3 informações e uma quarta, melhor dizendo, é desconhecida, tá? Então, 3 informações, por isso, regra de 3, né? E aí, o que nós vamos fazer? Agora vamos analisar a proporcionalidade. O que o pessoal costuma errar? Porque o pessoal já sai multiplicando em cruz e não é isso, tá? Geralmente nós marcamos aqui uma seta para qualquer direção na coluna que está o x. Vou repetir, qualquer direção, tá? Isso não quer dizer que cresce e diminui, aumenta, nada disso, tá? É só para ver se as grandezas estão indo no mesmo sentido ou sentidos ao contrário, tá? Então eu vou colocar aqui a seta para baixo. Não vou pensar se é diminuindo ou nem aumentando, tá? Agora nós vamos analisar as duas grandezas. Se uma pessoa ganha R$ 50 a cada 3 horas, se eu trabalhar mais, se eu aumentar o tempo de serviço, se essa grandeza aqui do tempo está aumentando, a pessoa está aumentando o tempo trabalhado, ela vai ganhar mais ou vai ganhar menos dinheiro? Logicamente, quanto mais ela trabalha, quanto maior o tempo trabalhado, maior é o valor que ela vai receber. Então, tá vendo? É o mesmo sentido. Então, nós temos que pensar na lógica. Nós temos que pensar exatamente nisso, na lógica, tá? Se eu trabalho mais, eu ganho mais. Então, se elas estão na mesma direção, eu preencho uma seta com a mesma direção da outra que eu coloquei. Ah, mas se eu quisesse colocar para cima, aqui também estaria para cima, porque está no mesmo sentido. Quando tem setas no mesmo sentido, nós falamos que essas grandezas são diretamente proporcionais. E se as grandezas são diretamente proporcionais, eu vou extrair aqui uma equação. Então, a equação, eu vou montar duas razões, tá? Com a coluna do valor, 50 sobre x, igual. E se está na mesma direção, eu copio a outra razão na mesma posição, tá? Então, diretamente proporcional, eu extraio duas frações, duas razões do jeito que está na tabela. E aqui, sim, por ser uma equação, nós podemos multiplicar em cruz, porque virou uma equação. Então, o x passa multiplicando, então daqui vai ficar 3x e o 12 multiplica com 50. Então, fazendo essa multiplicação aqui, que é 12 vezes 50, vou abaixar o zero, 5 dá 10, 5, 6. Então, dá 600. Então, x é igual a 600, 3x. E para finalizar, eu passo 3 dividindo, seguindo regras de equação. Dividindo aqui, eu tenho que x vai ser igual a 200. Aí eu volto lá, 200 o quê? R$ 200. Então,
concluímos que essa pessoa recebeu naquela semana, trabalhando 12 horas, 600 reais não, 200 reais, que é 1/3 de 600, tá? Nós dividimos aqui. Então, concluímos aqui um exercício bem básico de regra 3. Foi um pouco devagar a resolução, porque eu estava querendo deixar claro essas informações, tá? Então, repassando. Monta a tabela, marca as grandezas, preenche os valores relacionados e depois analisa a proporcionalidade. Daí, tira uma equação e aí é só resolver. Então, concluímos que essa pessoa ganhou 200 reais. Valeu e até a próxima aula.